Você pode abrir aí sua Bíblia, por favor, na primeira carta que Pedro escreveu. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 até o 10. Diz assim então: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, essa pedra é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém. Obrigado, Deus, por uma porção tão poderosa da Tua palavra, para falar com o nosso coração, para resgatar de nós a nossa identidade e a nossa vida. Nós clamamos que nesse momento do meditar da palavra, o Senhor ministre, Pai. Não seja nenhum de nós aqui, nem eu, nem nenhum dos que aqui ouvem, mas seja achado aqui o Teu Espírito fluindo, favorecendo, fortalecendo, também quebrando, trazendo a Tua bênção, o Teu altar sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Jesus, certa feita, contou uma parábola que ele tentava traduzir para a nação de Israel o sentimento que passava pelo seu coração. Ele contou a parábola de uma festa que um rei queria promover, uma espécie de jantar de confraternização, e que esse rei mandou convite para todas as pessoas que faziam parte do seu reino, especialmente aquelas pessoas que já tinham algum envolvimento com o rei. Mas as pessoas começaram a se desculpar. Elas disseram: olha, eu não posso, eu acabei de comprar uma propriedade, eu preciso dar uma olhada, preciso dar uma geral naquela propriedade. Outro disse: olha, eu também não posso, eu acabei de comprar uma junta de bois, eu estou com um carro de boi ali que está precisando ser consertado. Outro já disse: eu não posso, é porque eu vou casar e aí não vai dar, a data ficou ruim para mim, eu vou estar em lua de mel. Já outro disse assim: eu não posso porque eu estou muito cheio de preocupação, acho que a festa agora não é o momento para ir. O texto que é escrito em Mateus fala que o rei ficou irado. Irado, a expressão que está lá em Mateus é ira.
e o rei resolveu matar os que rejeitaram. Mas já o texto de Lucas conta essa mesma história de uma maneira mais graciosa. Diz assim que o rei então chegou, chamou os seus serviçais e disse assim: então vocês façam o seguinte, vão por todos os antros do reino, por todos os vilarejos e lugares onde normalmente não se vai e se dá convites, e pode convidar todos, até os maltrapilhos, até os que não têm condição de estar numa festa dessa, chama. E eles foram e chamaram. E parece que aquele povo que aparentemente não estava muito acostumado a ir para festas na casa do rei, parece que aquele povo topou, gostou do negócio. E foi. E a festa começou a se encher. Quando o rei começou a ver que as mesas estavam, ou melhor, que as cadeiras estavam sendo ocupadas, mas a mesa ainda não estava cheia, ele insistiu: manda chamar mais até que a festa fique completa. E foram chamando, mas quando a festa foi começar, o texto dá a entender que o rei começou a passar para um lado e para outro daquela festa, e encontrou um homem que não estava vestido adequadamente. E ele perguntou para o homem: como é que você entrou? Como é que você ousa entrar numa festa de rei sem ter vestes para participar dessa festa? E disse que ele falou com os seus serviçais: pega esse homem, põe ele para fora, joga ele no fogo eterno, onde haverá ranger de dentes eterno. Essa parábola Jesus contou para falar sobre a rejeição de Israel, a rejeição a Ele, o Rei da Glória, a Ele, Jesus, o Cristo. Ele estava dizendo que pessoas que aparentemente não iam fazer parte da festa, os gentios, gente que não fazia parte da herança, aquela herança de Abraão, aquela família que foi a família da fé, gente que não fazia parte daquele grupo de pessoas que saiu do cativeiro do Egito, os hebreus, depois os judeus, gente que é como eu e você. Eu não sou judeu, eu sou recifense, eu sou nascido em pecado, minha mãe também não tem herança em Israel, meu pai também não, mas Deus resolveu vir até o Brasil. Deus resolveu um dia mandar um dos seus serviçais, que estava lá na festa, chamado Simon, que saiu de lá e veio até aqui o Brasil e veio falar do Evangelho há 150 e poucos anos atrás. E aquela herança foi chegando. E um dia, quando eu tinha 12 anos, eu estava voltando da escola para casa, num ônibus. Eu acho que era terça-feira ou quarta-feira daquela semana. O pastor, lembro bem, Mário Manuel Alves, tinha pregado um sermão sobre o Evangelho de João, que ele vinha pregando sequencialmente aquele Evangelho na igreja. E sabe-se lá por quê, mas certamente por causa do Espírito Santo, enquanto eu vinha de ônibus para casa, já perto de saltar na parada da minha casa, o Espírito Santo resolveu tornar clara aquela mensagem, e eu não me aguentei e comecei a chorar. Havia um convite do céu me intimando, dizendo para mim assim: você vai fazer parte da festa, a sua vida agora é ir em direção à festa, vai e pega vestes que sejam dignas da festa, te veste de modo que tu possas entrar e participar de verdade da festa do rei. Eu estou aqui, caminhando há anos e anos, sabendo que enquanto passeio por aqui pela terra, eu continuo como um serviçal, para continuar dizendo: olha, o rei está chamando para a festa, e tem mais gente para participar da festa, porque nem todos os assentos estão lá já com as pessoas participando. Mas uma coisa eu sei: no dia das bodas do Cordeiro, no dia que a festa vai acontecer, o Rei da Glória vai passar pela festa, e Ele vai ver a mim e a você. A Bíblia fala que o Senhor Jesus vai nos julgar, nós os salvos, e vai julgar as nossas obras, vai julgar a nossa vida, não mais para a salvação ou para a perdição,
mas para nos dar a recompensa, que é um mistério. Os teólogos falam isso, falam aquilo outro. Para mim nem importa tanto o que é que vai ser isso. O fato é que se Deus me amou tanto, se Deus nos amou tanto, que veio até onde a gente estava, para chamar a gente para participar da sua festa, eu quero estar lá, eu quero participar, porque nem importa tanto a festa em si, mas importa sim quem é que já está lá e está me chamando para participar com Ele. O Senhor Jesus está lá, Ele está lá para estar comigo para sempre. Hoje a gente cantou alguns cânticos que estavam lá, a seguinte mensagem: Emanuel, meu Jesus, nunca me deixará. A palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Jesus é o Emanuel. Ele é o Deus que se fez carne, habitou entre nós, para que a gente visse a glória do unigênito do Pai, para que a gente pudesse dizer: eu não quero mais viver com essas vestes, as minhas obras podres, a minha justiça própria, o meu próprio discernimento, a minha própria cabeça, a minha própria vontade, as minhas volições. Eu não quero mais me vestir de mim mesmo, não quero me vestir mais do meu ego, eu não quero me vestir mais dos meus trajes, nem me vestir mais da minha vergonha, porque é vergonhosa, porque meu modo de proceder sem Deus é vergonhoso, não dá para ser explicitado, não dá para caminhar com ninguém, não dá para revelar a ninguém. Eu tenho vergonha de mostrar para qualquer pessoa, mesmo a pessoa mais íntima. Eu tenho vergonha de mostrar, imagine ao Rei da Glória, onde todos os dias eu estou despido, estou nu, completamente nu, porque Ele conhece o meu coração, Ele conhece as veredas do meu coração, Ele conhece todas as sendas pecadoras e tortuosas da minha vida. Não dá para viver com essas vestes. Eu quero tirá-las, eu quero vestir-me das vestes reais, das que são aquelas que o Cordeiro comprou para mim, para que eu vestisse. E está lá em Apocalipse, que a gente precisa comparecer nessa festa com vestes brancas, puras, as vestes perfeitas, que foram alvas, foram purificadas pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, que limpa a gente completamente de toda iniquidade. É por isso que os apóstolos, quando começaram a escrever suas cartas e resolveram ministrar ao povo chamado igreja, esse grupo de pessoas que estão sendo chamadas para participar da festa, eles fazem questão de dizer para nós: a obra da salvação é perfeita, a obra do Cordeiro de Deus é perfeita. Ele não deixou nada para ser feito por nós, Ele não deixou absolutamente nenhum dos pré-requisitos sem ter sido cumprido. Tudo foi feito por Jesus e cabalmente perfeito. Ele fez questão de ir lá na cruz decretar, Ele bateu o martelo e disse: está consumado, ninguém faz mais nada, eu já fiz tudo, eu bebi o cálice da ira de Deus para a salvação de todo o que crê em mim. Está perfeito. Agora Ele deixou para nós, e todos os apóstolos, quando escrevem suas cartas, falam sobre isso, deixou para nós um desafio. E normalmente o desafio é composto dessas duas perspectivas, ou dessas duas ações, desses dois labores que eu e você temos que fazer. Um é se despir, tirar coisas que precisam ser tiradas, precisam ser desarraigadas de nós, precisam ser desenraizadas de nós, precisam ser rejeitadas com toda a força por nosso coração. E ao mesmo tempo Ele proclama: nós precisamos começar a nos vestirmos, precisar nos colocar em cima ou sobre nós, uma série de coisas que foi conquistada por Cristo Jesus para nós. Na linguagem do pentecostal a gente precisa tomar posse de um bocado de coisa que Deus deu para nós. Pedro parece mestre nesse negócio. É impressionante como Pedro sabe, ele tem propriedade para falar disso.
A gente sabe, porque a Bíblia não mascara ninguém, a Bíblia conta exatamente como as pessoas são, e a Bíblia conta que Pedro era aquele tipo de cara impetuoso, que falava logo, que se metia, que queria projeção, que queria ser o centro das atenções e que queria ser o primeiro entre os apóstolos, queria ser o manda-chuva. A gente sabe então que Pedro era assim, um cara perigoso, problemático, era um cara que certamente causava estresse na equipe lá de Jesus, era um cara complicado sim, o temperamento de Pedro era um temperamento difícil. Então quando a gente olha para Pedro, e quando Pedro está dizendo para mim e para você, olha, vamos despir e vamos vestir o que presta, ele está falando dele, ele está falando sobre a obra que Cristo tem chamado ele a viver todos os dias. Ele sabe que tem um bocado de coisa que ele precisa botar para fora, e um bocado de coisa que ele precisa botar para dentro, e ele está nessa obra, nessa caminhada. No entanto, Pedro tem plena convicção de fé, como está escrito na sua segunda carta, logo no primeiro capítulo, que todas as coisas que nos conduzem à piedade, tudo o que se faz necessário para vivermos perante de Deus com toda santidade, já nos foram dadas por Cristo Jesus, amém. Não restou nada que ainda somos nós que vamos fazer, tudo já está dado. Portanto, é próprio dizer, para tomar posse, é para tomar posse do que Cristo fez, é para tomar posse do que a palavra diz, é para tomar posse sobre si. Então é despir-se e vestir-se, despir-se de nós mesmos, despir-se de toda obra maligna que tenta tenazmente nos assediar, mas também ao mesmo tempo é vestir-se de tudo que Cristo conquistou na cruz para nós. Isso sim é a veste que vai estar lá naquela festa cheia de glória, com poder e majestade. Veja Pedro aqui escrevendo, diga-se de passagem, a um grupo de cristãos dispersos, sofredores, gente que perdeu tudo, gente que está com medo de confessar publicamente: eu amo Jesus. Gente que, se ousar dizer isso desavisadamente diante de qualquer um, pode simplesmente ter sua cabeça cortada. Gente que está sabendo que parentes faleceram por causa do nome de Jesus. Esses cristãos que Pedro está escrevendo, uma das principais ênfases de Pedro a escrever para esses cristãos é justamente isso: permaneçam firmes, sejam fortes, perseverem. Pedro está dando a eles força, fôlego, vigor, para que eles continuem na jornada. Mesmo quando estamos fracos, mesmo quando a contingência da vida é contrária a nós, mesmo quando estamos nos sentindo desamparados, desprestigiados, ou mesmo quando a gente acha que não tem jeito para a vida, sabe, a Bíblia desafia a mim e a você a vencer a nossa própria natureza, a tirar de nós o que não presta, porque o que não presta está dentro de nós já enraizado. É força para tirar, é poder para tirar. Por isso, mesmo Pedro escrevendo uma carta de encorajamento, de fortalecimento, de despertamento, ele não se nega a falar sobre se despir. Veja essas coisas. É impressionante como a palavra de Deus, ela nunca deixa de ser atual. Parece que ele está falando da nossa sociedade, mas sempre parece, não é verdade? A Bíblia sempre parece que está falando dos nossos dias, da nossa sociedade. Sempre parece que está falando de mim. É incrível, a Bíblia está lá falando de mim. Veja o que diz aqui. Preste bem atenção ao versículo 3. Porque tudo que tem que ser falado aqui, tem que ser falado sob a perspectiva do versículo 3 que lemos. O versículo 3 diz: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Eu estou pensando em Pedro escrevendo essa carta para pessoas que estão dispersas, sofredoras, cheias de problema, cheias de contingência negativa. E então Pedro faz essa ressalva para poder direcionar sua mensagem para pessoas alvo, pessoas que ele tem em mente, claramente. Veja o que é que ele diz: você que vai receber essa carta, não pense que ela é diretamente para você, mas só é para aqueles que sabem, já tiveram experiência, que Deus é bom de verdade,
que não tem mais dúvida a respeito disso, que já está marcado. Deus é bom. Eu tinha muito que falar a respeito disso. Quando falo isso, eu falo da nossa cultura. Nós nascemos num país que desconfia de Deus desde o berço. Nós nascemos numa cultura, a cultura brasileira, que acha que Deus é um Deus punitivo, é um Deus sem graça, é um Deus desgraçado. A nossa cultura brasileira é um Deus carrasco, cheio de ira, de rancor, de ressentimento. Não parece com o Deus das Escrituras. Outra vez eu ouvi um homem desavisadamente falando diante de mim, dizendo assim: olha, o Deus do Velho Testamento é um Deus duro demais. Eu falei: e é? E é? O que é que ele fez com Abraão? O que é que ele fez com Davi? O que é que ele fez com Jacó, aquele enganador? Não, mas o Deus do Novo Testamento é pai. Eu falei: e é? O que é que ele fez com Ananias e Safira? Deus é o mesmo, absolutamente o mesmo. Mas alguém que está com essa disposição de se despir do que não presta e se vestir do que presta, precisa antes, no caminho do discipulado, no caminho onde se caminha lado a lado com Jesus, precisa antes ter um claro discernimento na alma, enraizado, impregnado no seu ser. Deus é bom, é muito bom. Ele é bom o suficiente. Ele vai ser sempre bom o suficiente para mim. Já tem experiência nisso. Se a gente ainda não tem experiência disso, o Deus certamente a quem nós estamos tentando agradar, certamente não vai ser o Deus que quer ser agradado como fruto da sua bondade. Vai ser o Deus que, entre aspas, Deus, que quer ser agradado como fruto da sua severidade, da sua rigidez, do seu olhar sisudo, ser carrancudo, duro demais. Então a perspectiva que Pedro segue é essa. Se você topa o desafio, você precisa antes dar uma analisadazinha. Você já teve experiência de que Deus é bom? O desafio desse mês, do mês de julho, para a igreja, é discernir o discipulado sobre a seguinte perspectiva: ser discípulo de Jesus é sentir Jesus na vida, não é apenas ter Ele como teoria, como ideias abstratas, mas ideias que se tornam carne, que se tornam evidências, ideias que se tornam sentimentos interiores, realidade palpável, experimentada, experiência de verdade. Jesus é assim, irmão, para você. É um ente abstrato, é um Jesus histórico que viveu 2000 anos atrás, mas que hoje não se refere a absolutamente nada na nossa contingência diária. O Jesus é a minha experiência diária. As ideias, as palavras, as persuasões, os caminhos de Jesus estão vivos, estão conosco, estão entre nós, estão dentro de nós. São experiências vívidas, reais, concretas, sensitivas. Se é que já tendes experiência nisso, de que Deus é bom. Se a gente já tem essa experiência, se a gente já tem provado, olha, Deus é bom. A gente acabou de ouvir um testemunho, perda de um filho. Mas Deus é bom o suficiente. A ministração que vinha do alto, do Espírito Santo é: Deus é bom. Vá e pergunte a qualquer crente que passou pelo perrengue, que passou pelo cadinho, que passou pelo deserto, que se frustrou, que se quebrou, que foi desdenhado, que foi humilhado, que foi de alguma maneira amaldiçoado e perdido. Fale com qualquer crente que você vai ver que o que escoou dali, o que foi que saiu dali foi a bondade de Deus, era maior do que a tragédia. A graça de Deus era mais poderosa do que toda perdição. É por isso que Paulo fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus é melhor do que
tudo o que há de mal no mundo. E todas as tragédias que a gente enfrenta, vai ter que enfrentar. Deus é melhor. Deus é bom. Tomou conta disso. Provou isso. Experimentou. É como alguém já disse, eu é que não peço a Deus para sofrer. Mas o fato é que se eu sofrer, o que eu vou descobrir no final do sofrimento é isso. Deus é bom. Ok, temos essa experiência. O texto que temos para conversar, para a sua vida, para a minha vida, tem que ter essa experiência. Se a gente já tem essa experiência, se isso já é real para nós, então vamos agora fazer uma análisezinha. O que Pedro está dizendo para nós não é algo doloroso, no sentido assim de que, eu vou ter que fazer enfadonho, nada disso. É de gente que está dizendo assim, olha, eu quero mesmo, eu quero estar lá naquela festa, eu quero mesmo estar com Jesus. Veja o que ele diz, versículos 1 e 2, e preste atenção, que a gente mesmo que passe rápido, a gente precisa passar por cada parte dessa. Primeiro ele diz, despojando-os, portanto, de toda maldade e dolo. Preste atenção, irmão, existe muita maldade dentro da gente. Todo juízo de valor que fazemos acerca de alguém, toda percepção que temos acerca de alguém, de alguma maneira está maculada pela nossa maldade. Mas o que é pior, além da maldade, é que existe dolo. Sabe o que significa dolo? Significa que existe um propósito. De propósito a gente quer o mal, ou quer fazer o mal contra alguém. Isso só me tem o cheiro de ressentimento, de tristeza guardada, a quem a gente, além de olhar com maldade para os atos da pessoa, a gente, além disso, a gente ainda pensa em como o mal poderia tomar conta dela. Pode ser que a gente nunca haja, mas esse sentimento vai tomando conta de nós. Qual seria a grande barreira, a grande parede de separação que poderia acontecer entre dois cristãos? Qual seria a grande barreira de separação que poderia haver entre duas pessoas que têm o mesmo sangue, o sangue de Jesus sobre si, senão a maldade e o dolo? Essa maneira que a gente tem de pensar, fulaninho fez contra mim porque quis, projetou o mal contra mim. Essa maneira que a gente normalmente encapsula dentro de nós e toma por verdade, sem deixar mais a bondade de Deus tomar conta da vida da gente. Acontece com você de ter um juízo precipitado contra alguém? Acontece com você de repente estar premeditando o mal contra alguém, quase praguejando, ou um sentimento de vingança? Acontece com você de alguém falar alguma coisa para você, ou de alguém agir de algum modo, e você na mesma hora pensar assim, fez isso porque quer me prejudicar, eu sei que quer me prejudicar, fulano não gosta de mim, está fazendo isso com dolo. Quem está com dolo é você, quem está com dolo sou eu. A maldade que eu preciso me livrar não está no outro, está em mim. É a minha imaginação maldosa, é a minha percepção maldosa, são os meus olhos que são maus, são meus sentimentos que são maus, são as minhas percepções que estão erradas. Dolo, 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 o tempo todo tomando conta de nossas raízes sentimentais, emocionais e percepções a respeito do outro. Jesus disse, bem-aventurados os puros, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Gente pura de coração é gente que simplesmente se recusa a ter maldade, a ter dolo. Tem o coração puro. O resultado de alguém que tem um coração puro, vê Deus. Isso é bem-aventurança. Por isso que Pedro, ao mesmo tempo que está encorajando um povo, ele está dizendo, nessa caminhada, não deem trégua,
puxa para fora essa maldade, joga ela fora de você. Não aceita viver sob essa perspectiva maldosa de vida. Aí alguém pode dizer assim: ah, pastor, se eu não fizer isso, vão fazer de mim gato e sapato. Aí é que eu vou sofrer. Quer dizer que você consegue se proteger mais do que Deus protege você? Quer dizer que você então consegue se proteger o suficiente sem precisar de Deus? Lembre algumas frases do próprio Deus a respeito dessas questões. Ele diz: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ou ele diz: não deixe que nenhuma raiz de amargura brote entre vós e vos venha a perturbar, contaminando. Ou ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Preste atenção, irmão. Esse negocinho que está lá dentro da gente, que está fomentando nos nossos olhos, no nosso pensamento, o mal constante a respeito do mundo e a respeito dos outros, precisa ser tirado. É o que Pedro está dizendo: joga fora de você, joga fora. Depois, a outra dupla é hipocrisias e invejas. João Calvino, assim como outros reformadores, e depois você vai ver isso na mesma linha dos puritanos, eles diziam o seguinte: a gente precisa sempre ter paz no meio do povo de Deus, a gente precisa sempre ter paz no meio do povo de Deus, mas diz lá, mas a paz não pode ser mentirosa, a paz não pode ser a custo da verdade. Sabe, irmãos, o que o texto está dizendo é que existem duas coisinhas que estão dentro da gente lá, constantemente perturbando, dilacerando a vida da gente. Uma se chama hipocrisia, fingimento, como se fôssemos um bando de artistas que estão fazendo as coisas, mas elas não são reais para nós. É só para fazer uma fachada, para fazer um papel diante dos outros. Hipocrisia. Mas a hipocrisia junto com a inveja, porque provavelmente é a inveja que é a mãe dessa sedução chamada hipocrisia. Provavelmente eu e você somos mais invejosos do que jamais poderíamos pensar, de tanta inveja que temos. Na verdade, Eclesiastes, o sábio Salomão fala que todos os projetos, todos os enfados, todos os trabalhos que fazemos na face da terra é produto de inveja. Você, se quiser discordar, por favor, vá a Salomão e discorde. É palavra de Deus. Eu e você temos esse negocinho vivo dentro da gente. A gente nem se apercebe. A gente acha que inveja é só quando a gente olha a roupa para o outro e fala: ah, que roupa bonita, eu queria ter uma igual. Ou quando olha para o carro do outro, ou quando olha para uma casa, ou quando olha para um relógio, um bem de consumo. Não! Não! Inveja é um negócio que consome a gente em todas as nuances da vida. A gente quer ter o do outro, a gente quer ser o outro, a gente quer fazer por onde ser de alguma maneira melhor do que o outro. Isso é inveja. Inveja. A inveja provavelmente vai ser a mãe da hipocrisia, que é baseado nela que a gente vai ser falso, que a gente vai ser uma mentira, vai ser só um artista. E é óbvio que hipocrisia parece andar sempre no terreiro do cristianismo, sempre no terreiro daqueles que lidam com a Bíblia, com a palavra. Jesus chamou especialmente duas classes, na verdade três, mas duas com especial ênfase. Jesus chamou de hipócritas o tempo todo no seu ministério. Ele chamou os fariseus, que certamente eram aquelas pessoas que representavam diante do povo a nata de toda a religião judaica. Aqueles caras eram os melhores judeus da sociedade. No entanto, Jesus olhava para eles e dizia: vocês são hipócritas, vocês não são de verdade. E tem um outro grupo chamado os escribas.
Eles eram os doutores da lei, os advogados, eles sabiam tudo a respeito da Bíblia. No entanto, Jesus, quando os confrontava, sempre dizia: vocês são hipócritas, vocês sabem, vocês quando estão diante do povo, vocês fingem, mas isso não é realidade em vocês. Será que a gente conseguiu se curar disso? Esses 2000 anos já se passaram, será que a gente já conseguiu se curar? Claro que não. Esse mal incontido está dentro de mim, tomando conta da minha vida. Eu não me apercebo muitas vezes, mas o que está me movimentando tantas vezes não é o temor de Deus, não é o amor a Deus, não é o amor ao próximo, não é o serviço voluntário, não é a entrega de vida, não é a consagração, é uma coisinha chamada inveja. Inveja que faz eu não conseguir mais olhar para pessoas que eu amo, pessoas que eu quero bem. Inveja que não me deixa ter relacionamentos sinceros. Inveja que prejudica quase tudo na vida da gente, mas está lá silenciosa, sem nunca dar o nome dela. Quando se faz a chamada na vida, quando a gente faz uma investigação para saber se a gente toma ceia ou não toma, a gente nunca chama esse nome. Inveja, tu estás aí na minha vida, porque ela é silenciosa, ela passa despercebida na maioria das vezes. Longe de vós, despojando-vos, põe para fora. Não deixa esse negócio tomar conta. Sinceramente, o que é que você gostaria que você não tem? Onde foi que você viu isso? O que é que você está se esforçando para conquistar? Onde foi que você viu isso? O que é que você está querendo ser? Onde foi que você viu isso? Aquele salário que você está querendo ter, onde foi que você viu isso? A inveja vai ser a mãe das nossas necessidades. A propaganda da televisão sabe muito bem que o marketing é exatamente esse. Você nunca sabia que tinha aquela necessidade, mas apareceu aquele comercial e convenceu você que você precisa. Estava vendo outro dia um comercial de uma televisão, agora que você aparece na frente dela, ela reconhece seu rosto, aí você fala para ela e ela vai e aciona o canal que você pede, você conversa com a televisão, e você pode pela televisão ligar para alguém, e eu disse na mesma hora: eu preciso de uma dessas. Preciso por quê? Até hoje eu passei sem ela. Mas eu preciso. Ontem alguém me mostrou um óculos que tem agora, que a pessoa usa, e no óculos você atende telefone, você tira foto no óculos, você vê a internet, você pesquisa o Google, você faz todos os tipos de engenharia que a gente faz no iPhone, ou que a gente faz no celular de última geração, está tudo no óculos, você vendo. Alguém liga, você vê a imagem da pessoa lá, e você está andando na rua, olhando e vendo a pessoa. Como assim? Eu disse: esse aí é o que eu quero ter. Você não? Eita, eu estou fazendo muita propaganda, né? Inveja, irmão, está lá. Chamando a gente, chamando a gente. Chamando a gente. Está todo mundo indo para determinado lugar. Eu tenho que ir também. E se eu não for, me sinto desmerecido. Não ligam para mim, ou pelo menos não me respeitam, ou não tem consideração comigo. Como assim? Quem sou eu? Inveja, hipocrisia. Aí alguém pergunta assim: você ficou triste? Nada, que é isso? Não, estou aqui tão bem. Essas coisas precisam estar fora de nós. Por isso ele diz: despe, tira isso, põe para fora. E então ele fala: toda sorte de maledicências. Falar mal, ou maldição, ou seja, ditos que são maus. Sabe, Tiago diz: se alguém quiser ser perfeito varão, refreia a língua.
Quem refrear a língua é perfeito varão. Mas a gente fala, não fala? Quando você vê, já foi. O que Pedro diz é: não é assim. Antes de falar, freie, põe para fora a maledicência. Não deixa a maledicência tomar conta dos seus hábitos. Oh, irmão, isso é um negócio terrível. É um negócio terrível. Eu me lembro quando eu era pichotinho, estava na igreja, o pastor fez uma pregação e falou lá que Apocalipse fala: olha, gritaria não é o lugar de Deus, não é povo de Deus que vive gritando. Aí quando chegou em casa, a mamãe reuniu a gente, os filhos, e falou assim: vocês ouviram? A gente vive gritando aqui dentro de casa, então essa casa não é de Deus. A gente vai ter que mudar agora. A gente vai ter que falar direito, um com o outro. Parar de gritaria. Ah, mas como foi difícil mudar o hábito. Porque quando um começava a discordar com o outro, já ia alterando a voz. Até hoje eu grito, né? Como é difícil, né? Lançar fora hábitos. A maledicência, além de ser um mal incontido dentro de nós, é um hábito também que a gente tem. A gente fala mal. A gente fala mal das coisas. A gente fala mal das situações. A gente pragueja. A gente fala mal do próximo. A gente fala mal de quase tudo na vida da gente. Para com isso, filho. Para. Corrija. Se você começa a falar, põe para fora. Não deixa esse negócio tomar conta dos seus hábitos. Não deixa. Para de viver falando mal da vida, reclamando. Sendo alguém que sempre está mal, sempre está mal. O que é que fez você azedar o coração tanto? Se é que tem desconhecido a bondade de Deus por experiência, então eu pergunto: o que é que fez o mundo azedar para você? Para de falar mal. Alguém vai dizer: é porque eu tenho um pensamento crítico. Como assim pensamento crítico? Se você tem um pensamento crítico, se a gente conseguiu ter um bom pensamento crítico, a nossa cabeça foi adestrada a ter um bom pensamento crítico, então a única pessoa que é alvo da nossa crítica sobremaneira somos nós mesmos. Então alguém que aprendeu a ter um pensamento realmente crítico é um santo, e vai conseguir se refrear. Maledicência precisa estar fora também. E é uma questão da gente começar. Talvez um marido e a esposa podem chegar hoje e dizer assim: vamos fazer isso, vamos ajudar um ao outro. Talvez dois amigos possam dizer isso: vamos ajudar um ao outro. Eu não quero mais viver desse jeito. A amargura saindo pela minha boca a respeito de todos e a respeito de tudo. Eu quero parar. Deixar de ter tanta maldição na minha boca. Então, se a festa que a gente precisa tirar as roupas velhas. Também a festa que a gente vai, precisa a gente pôr roupas novas, as verdadeiras roupas, as roupas reais, as roupas de justiça. E essas roupas, elas são compostas a partir de uma única meta, que tem desdobramentos, milhares de desdobramentos, mas uma única meta, que Pedro descreve da seguinte maneira: busquem Jesus. Ele chama de a pedra angular, a pedra que os outros rejeitaram, mas diz que é pedra eleita e preciosa para Deus. Diz aqui que essa pedra, quando ela está sendo buscada, ela vai ensinando a gente a ser sacerdote real para Deus, a ser alguém como instrumento de verdade para Deus, que oferece sacrifícios agradáveis a Deus por meio de Cristo Jesus, que realmente começa a ser servo e se declarar servo, porque busca a Cristo.
Ele fala aqui de uma série de sentimentos que vão permear um coração que busca a Deus. E esses sentimentos, basicamente, eles estão todos dentro de uma perspectiva: precioso. Jesus é precioso para mim. Precioso demais para eu perder de vista. Precioso demais para eu deixar de qualquer jeito. Precioso demais para não buscá-lo de verdade. Precioso. O texto fala: teve um grupo, e sempre há um grupo, que rejeitou a pedra. Mas o texto usa que é aquela pedra que foi rejeitada por um grupo de pessoas. Esse mesmo grupo teve que andar por ela, teve que passar por ela, porque todos vão ter que passar pela pedra, essa pedra chamada Jesus Cristo. Mas aqueles que se envergonharam, aqueles que rejeitaram Jesus, o texto diz que eles tropeçaram sobre a pedra, e se tornaram um escândalo, e se perderam. A ideia é, se a gente quer construir essa vida cristã, se a gente quer caminhar em direção àquela festa, aquele altar, então, que façamos um grande esforço para buscar Cristo Jesus, buscar a Cristo, buscar a Cristo, sabe? Buscar pessoalmente o Cristo, Emmanuel, o Deus comigo, mesmo que seja conosco, a buscar o Rei da Glória, o Cristo Jesus que se encarnou e que caminhou por caminhos muito semelhantes aos que eu tenho para caminhar, a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. São tantas as nuances que se desdobram sobre a perspectiva única, uma meta: buscar a Cristo. Buscar a Cristo. Buscar a Cristo envolve literalmente você começar a se vestir de boas obras, de boas notícias para o mundo. É por isso que no final, o arremedo final desse texto, é quando ele começa a descrever o que nos tornamos à medida em que buscamos a Cristo. Ele diz: vós, porém, sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E depois de descrever a nossa identidade com tanta clareza, com tanta profundidade, com tanto poder, ele então junta isso e diz: a fim de, com o propósito de vocês proclamarem a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Além de dar a identidade, dá um senso de missão. É para isso que eu estou vivendo, é para isso que eu estou existindo. Em outras palavras, buscar Jesus conserta a vida, reorganiza a nossa estrutura, endireita os nossos caminhos, vai começando as coisas a entrar em ordem, de dentro para fora. Buscar Jesus, de verdade, buscar Jesus. Sabe, discípulo que não segue, não é discípulo. Os 12 precisavam seguir Jesus durante aqueles 3 anos e meio para serem discípulos. Um seguia Jesus, mas não tinha interesse em Jesus, tinha interesse pessoal. O interesse dele era ele ser favorecido, chamado Judas. Perdeu-se, foi e enforcou-se. Os 11 passaram 3 anos e meio buscando Jesus, seguindo Jesus, buscando Ele, buscando Ele, buscando Ele. Eles foram até chatos, eles foram competitivos, eles foram problemáticos, mas eu não tenho dúvida, aqueles 11 homens foram sendo transformados à medida que buscavam Jesus. E quando a gente abre o livro de Atos, quando a gente encontra esses homens de alguma maneira vivendo a jornada, a gente vê homens que estavam realmente com a vida endireitada, a vida transformada. Você, irmão, que veio aqui hoje, você que no começo da mensagem
assumiu a perspectiva de que tem por experiência a bondade de Deus na sua vida. Deus tem sido bom, eu conheço, eu já vi, eu já senti, eu já provei isso, eu já senti Cristo. Hoje Pedro lembra para a gente desse bom caminho. Enquanto a gente está aqui na vida sofrendo, cheio de contingências contrárias, de problemas, de enfermidades, de coisas que preocupam, ansiedade, todo tipo de incerteza, insegurança, problemas mil. Ele diz, lembra da festa. Lembra, um dia a gente vai estar lá. Enquanto a gente está indo para lá, tira a velha roupa, põe a nova roupa. Quer pôr a nova roupa? Busque Jesus. Só isso. Vamos orar? Feche seus olhos. Ficar em oração silenciosa, enquanto a gente já vai se preparando para a ceia do Senhor. Depois eu vou pedir para o pastor Lutero orar então por todos nós.